Tá gravando, tá? Show. Então vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sei que é o momento que vocês irão ver, né, esse vídeo. Então a gente vai fazer, né, esse mini simulado aqui para poder sanar, né, algumas dúvidas de vocês, tá? Então essas aulas, esse vídeo será gravado, disponibilizado também na plataforma. E aí, professora Valéria, quer falar alguma coisa mesmo? Boa noite, galera. Boa noite. Então vamos lá. Quando um paciente não pode satisfazer as suas necessidades nutricionais através de uma alimentação oral ou enteral, ele pode precisar de nutrição parenteral total. Assinale a alternativa de via de escolha para essa administração. Então, as vias parenterais, né, a gente já coloca o que a gente tem, que são intramuscular, subcutânea e intradérmica, e subcutânea, mas só que uma dessas vias, elas são administradas, né, uma alimentação parenteral, que é uma via de escolha, né? Ela tanto pode ser periférica ou muitas das vezes pode ser profunda. O que vai depender, né, da NPT é a substância, né, a quantidade, né, que será infundida, não é isso? Tá? Relacionada a isso. Então, nós temos a alternativa A, que é subcutânea, endovenosa, intradérmica e intramuscular. Então, vamos colocar de baixo para cima. Então, a gente sabe que intramuscular são aquelas vias de administração, né, que é administrada no deltoide, no glúteo, né, uma via intramuscular que é através de agulhas. Então, a intramuscular nunca nessa vida. Uma via intradérmica, nem pensar, né, porque a intradérmica você acaba pegando a primeira camada da pele, né, muitas das vezes são administradas a vacina BCG ou teste alérgico que é realizado, então a gente já descarta. A subcutânea, lembrando que a gente vai pegar, né, o tecido aí subcutâneo, então a gente não consegue estar ofertando uma nutrição, né, parenteral para esse paciente. Então a via correta é a via endovenosa, tá? Em relação ao pulso apical, assinale um dos cuidados de enfermagem. Então, se a gente tem, né, em relação ao pulso apical, quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter, tá? Na hora de estar fazendo os cuidados. Colocar o paciente em decúbito lateral direito. Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo. Posicionar o estetoscópio sobre o ápice do coração. Respirar, resfriar, né, o estetoscópio ao contato com o paciente. Então, se a gente quer, né, fazer a contagem dos batimentos desse paciente, qual seria, né, a técnica correta, o cuidado correto que a gente precisa ter com esse paciente? Então, a gente pode sempre lembrar pulso relacionado a batimentos. Se eu estou falando de apical, eu posso estar falando do ápice do coração, que é aquela pontinha voltada para o lado esquerdo. Então, a posição correta, né, um dos cuidados que a gente precisa ter com esse paciente na hora de estar verificando é posicionar o paciente, né, e o estetoscópio sobre o ápice do coração. Apical, lembra-se de ápice, né? Eu preciso fazer as contagens, lembrando que estou falando de batimentos cardíacos, e daí a gente coloca o estetoscópio, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Tá rápida a explicação? Tá tranquilo, Valéria? Tranquilo, amiga. Tranquilo? O controle de infecção hospitalares, através da comissão de infecção, né, hospitalares, que ele é conhecido como a CCIH, não é feito através de. Lembrando que a CCIH, ela tem, né, em todas as unidades hospitalares, a função dela aí é fiscalizar, né, prever e prevenir algumas complicações, né, tendo aí como prevenção, e acaba entrando com os protocolos, né, a forma que você precisa executar aí perfeitamente os cuidados, tá? Então, aqui ele está pedindo, não é feito através de o controle de infecção hospitalar, através da comissão de infecções hospitalares, que ele é conhecido como CCIH. Não é feito através da vigilância epidemiológica, do controle de notificações de infecção, controle de empregos do antimicrobianos, supervisão das normas técnicas do controle, principalmente nas enfermarias. Então, o que acontece?
Dentro da CCIH, ela precisa realmente ter uma vigilância epidemiológica, porque aí são as notificações que a gente acaba tendo como embaixo, né, que é a opção B, que são as notificações, né, o índice de infecção, por que está ocasionando isso. Então, realmente precisa ter essa vigilância epidemiológica, que a Valéria já falou bastante sobre isso com vocês. Não é isso, Valéria? Com vocês relacionada a isso, tá? Controle do emprego das antimicrobianos, sim. Então, o que não é feito através da infecção hospitalar é a supervisão das normas e técnicas do controle, principalmente nas enfermarias e ambulatórios, que muitas das vezes quem fica responsável somos nós, né? Enfermeiros, através disso, a gente acaba supervisionando os técnicos e as normas do qual foi feito. Então, é como se o CCIH ele determinasse passo a passo do que você precisa fazer, nós como profissionais, né, enfermeiros, e ali a gente é que faz essa parte, né, que é a supervisão. Não é isso, Valéria? Isso aí. Então, a resposta correta é a letra D. Eritropoetina é um hormônio produzido principalmente pelo. Então, vamos lá. Medula óssea, coração, fígado e rim. Então, a medula óssea a gente já pode descartar, né? Porque ela não tem aí esse hormônio produzido. Coração é o que faz, né? O bombeamento do sangue para todo o corpo. Eu acho que pode ficar em dúvida relacionada ao fígado e ao rim. Lembrando que o fígado, né? Ele acaba tendo essa substância aí, né? Que tem esse aumento, que faz isso, mas não é completamente ele que faz essa função, né? Que é a produção de hormônio. Então, a gente acaba utilizando como rins, né? Que ele acaba fazendo aí essa filtragem, é aonde ele separa, né? As substâncias boas para a gente poder estar excretando através disso. Então, acho que a dúvida seria entre o fígado e o rins, porque eles acabam andando juntos. Mas quem faz essa produção de hormônio acaba sendo o rim. Tem alguma colocação, amiga, sobre isso? Sobre ela? Tô lembrando que a questão do fígado, que a gente falou muito em farmacologia, né? Que o fígado é responsável pela metabolização dos medicamentos. Isso aí. Isso aí é muito em prova. Metabolismo medicamentoso, né? Show. Então, métodos de cicatrização, o qual as bordas e as feridas não são aproximadas cirurgicamente e a continuidade tegumentar, né, é restaurada pelo processo conhecido como granulação. O texto acima refere-se a. Então, o texto está pedindo quais bordas nas feridas que são aproximadas, né, cirurgicamente. Então, a gente tem, né, a deiscência, nós temos a cicatrização por segunda intenção, cicatrização por terceira intenção e a cicatrização, né, por primeira intenção. Lembrando, né, que a gente acaba tendo a primeira intenção, né, é aquela que a gente coloca, né, que a gente consegue juntar as bordas, e aquela que você não consegue, a gente acaba tratando como segunda intenção, né, que você acaba utilizando medicamentos ou coberturas para poder aproximar aquelas bordas, né, que acaba tendo aquela cicatrização de dentro para fora, então acaba tendo essa aproximação. A primeira intenção é aquela que você consegue, vamos dar exemplo como uma sutura. Você fez um corte e ali você dá os pontos, então você tem aquela primeira intenção. Já a segunda intenção é aquela que você, né, acaba tendo essa aproximação, não é isso? Então, aqui ele pede a ferida que não são aproximadas. Então, esse não ali é de negação, então tem que tomar cuidado relacionado a isso, tá? Então, a resposta correta é a letra B. Às vezes eu acho que eu estou explicando muito rápido, não, né? Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Bom, quando se faz necessário, deve-se aspirar as vias aéreas do paciente e o evento adverso da aspiração. Então, quando se faz necessário, né, aspirar, então provavelmente esse paciente ele pode estar o quê? Com as vias aéreas comprometidas, ele não pode estar fazendo a hematose, né? Então ele acaba tendo aí
uma deficiência aí na troca gasosa, né? A gente utiliza como troca gasosa prejudicada, né? Quando se faz necessário, deve-se aspirar. Então, ali está a minha informação. Então, se ele não consegue, né, fazer a hematose, ele não consegue respirar, o que eu tenho que fazer? O que é ofertado para esse paciente? Através de que forma que eu consigo estar identificando, tá? Então, a gente tem como opção uma hipotensão. A gente sabe que uma hipotensão é uma pressão baixa. Normocardia, né? Essa pressão aí, ela realmente vai estar nos normais. Queda de saturação e elevação da saturação. Então, a gente pode ficar aí, né, relacionado. Se ele tem uma obstrução vias aéreas superiores, automaticamente está faltando oxigenação, ele não está conseguindo fazer hematose, essa troca gasosa acaba sendo, né, ineficaz. Então, se eu sei que eu preciso aspirar, então esse paciente ele vai ter o quê? Uma queda de saturação que a gente consegue identificar através do oxímetro de pulso, né? Ou, quando mais preciso, uma gasometria arterial, que ela é mais fidedigna. Então, se ele faz, né, necessário aspirar, que é o que diz a minha informação, então esse paciente ele está tendo o quê? Uma queda, né, de saturação, o qual a gente precisa fazer a aspiração dessas vias aéreas para que esse paciente ele possa aí ventilar normalmente. Então, a resposta correta é a letra C. Queda de saturação, tá? Que acaba sendo um evento adverso, né? Após a aspiração. A doença que ocorre mais frequentemente em crianças de idade escolar pode desenvolver após uma faringite por estreptococos. É a pneumonia, né, infecciosa. Lembrando que pneumonia ela é através de vírus, fungos, tá? Bactérias, né? A febre reumática, então a gente pode pensar aí relacionado, né, à febre reumática, a amidalite, tá? Amidalite repetitivas, que são aqueles pontinhos brancos que acaba se tendo nas amígdalas, né, no finalzinho ali da garganta, e ela é ocasionada também por vírus, tá? Então, virais e também bacterianos, que muitas das vezes levam o paciente à internação, tá? E a varicela. Então, qual dessas seria a opção correta? Lembrando que a gente está falando, né, através de streptococcus. Então, a gente acaba utilizando, né, que tipo que ele pode, o que esse streptococo ele pode desenvolver na criança a partir do momento que acaba sendo ali com mais frequência, repetitiva, né, essa faringite. Então, ele pode desencadear esse paciente aí uma febre reumática. Pode entrar em questão também a amidalite, tá? Porque a amidalite, ela acaba, uma amidalite repetitiva também, ela pode te levar uma febre reumática, mas é que ele está te pedindo aí uma faringite para os streptococcus. Lembrando que a amidalite, ela também então ela vai desenvolver uma febre reumática. Então, eu acredito que isso também seja uma pegadinha, porque a amidalite, ela pode te levar também uma febre reumática, tá? Que é para a mesma coisa, é para o mesmo streptococcus. Mas aqui ele está falando que é uma faringite repetitiva. Qual a doença que esse paciente ele pode desenvolver? Se aqui tivesse, no lugar da faringite, uma amidalite, a gente poderia também estar optando aí por uma febre reumática, porque a amidalite repetitiva, ela também vai te levar a uma febre reumática, tá? Sobre a avaliação neurológica do recém-nascido, marque a alternativa que apresenta o reflexo que é provocado ao tocar o exterior, né, da região plantar, né, pé, no sentido superior, a partir do calcanhar, né, cruzando em direção ao arco do pé. Resposta que esse estímulo, né, dos dedos apresentam hiperextensão e o polegar dos dedos reflexão. Lembrando que isso é dos reflexos primitivos, que é feito assim quando a criança nasce, que algum desses reflexos também ele acaba acompanhando a criança até 12 meses. Alguns reflexos primitivos ele acaba aí desaparecendo no decorrer, né, do seu tempo aí até 1 ano. Então, acaba se tendo aí esses reflexos primitivos. Então, nós temos
Corneâneos, tá? É algo relacionado às vistas, mas isso não entra como os reflexos primitivos, mas corneâneos é algo dos reflexos primitivos que a gente acaba utilizando, mas o que a gente mais utiliza, né, que é a triagem neonatal, que é o reflexo do olhinho vermelho. Então, corneano, ele acaba não entrando, né, como reflexo primitivo. O que a gente tem é na triagem neonatal, que é o reflexo do olhinho, tá? Babinski, tá? Preensão, né? Aqui ele não está dizendo se é o palmar ou se é o plantar. Então, ele está aqui, tem uma resposta aí, né, incorreta. A gente tem uma informação aí incorreta, então essa também eu posso estar arriscando. O moro, a gente consegue identificar que é aquela criança que tem aqueles abalos, tá? Do nada, tá deitadinho, dormindo e acaba se assustando, acaba levantando os pés e os braços. Então, a gente dá como moro. E o que entra, né, o que está pedindo ali a pergunta é o Babinski, que é feito através, né, das batidinhas na sola do pé. Então, a gente acaba utilizando como Babinski, tá? Essa é a resposta correta. Eles chamam até de sinal de Babinski, né? Sinal de Babinski. São dos reflexos primitivos que são feitos na criança. Que aí a gente tem o preensão, né? Palmar ou plantar, que a informação ela está incorreta, só botou preensão, então a gente não sabe qual que é. O moro, ele também entra como os reflexos primitivos. Nós temos o de sugar também, tá? Mas aí acaba ficando aí com meia resposta, no caso a resposta C. Bom, o pontinho é produzido aproximadamente do 5º, né, ao 7º dia após o parto, né? A gente está falando aí de amamentação, estamos falando de leite materno. Então, a gente tem o leite de transição, a gente tem o leite que é pré-termo, temos o leite maduro e o colostro. Bom, a letra B a gente pode até retirar, né, esse leite aí pré-termo, tá? Pré-termo a gente está utilizando relacionada à classificação, né, dos RN, que a gente tem a prematura, termo e pós-termo. Então, isso a gente pode estar retirando. Colostro, a gente consegue identificar que é aquela primeira mamada, né, que a criança ela precisa estar sendo amamentada, é onde são ricos aí. Então, a criança ela precisa pegar esse colostro, mas ele está dizendo que é produzido aproximadamente entre o 5º e o 7º dia. O colostro é no primeiro dia da sua amamentação. O leite maduro, né, ele já está te dizendo, é como se fosse uma fruta, né, tá pronta para você comer. Então, o leite maduro é justamente esse, que é aquele leite maduro, rico em proteínas, é aquele leite que faz essa criança se sentir muito mais saciada, que para você pegar tanto esse leite maduro, e vamos voltar lá, o leite de transição, então é esse leite de transição mais o leite maduro, que essa criança vai começar a se sentir saciada, onde eles são ricos em nutrientes. Então, o leite, né, que é feito, né, entre o 5º e o 7º dia, é o leite de transição. É onde a criança precisa ser amamentada, né, de 15 a 20 minutos. Ela vai pegar esse leite de transição, logo após ela pega esse leite maduro, sendo o seguinte, se não amamentar de 15 a 20 minutos, é onde aquela criança fica muito chorosa, fica irritada e ela não se sente saciada, porque ela não conseguiu pegar esse leite de transição, mais esse leite maduro, que é o que vai deixar ela saciada. É como se a gente estivesse tirando o almoço, né? Vou dar um exemplo. Então, hoje eu não almocei e resolvi comer uma coxinha. Então, daqui a 1 hora e meia, eu vou sentir fome porque eu estou acostumada a almoçar. E quando a criança ela acaba não tendo, né, essa amamentação de 15 a 20 minutos, por isso que ela fica naquela irritabilidade, é onde a mãe começa a relatar que aquela criança, né, o leite dela está fraco, mas não é isso. A gente precisa saber quanto tempo essa mãe está amamentando essa criança. O ideal é de 15 a 20 minutos. Ela vai pegar primeiro aquele leitinho, né, bem clarinho. Depois vem esse leite de transição, logo após o leite maduro, que ele é rico aí, proteínas, lipídios, carboidratos, é o que vai deixar essa criança aí saciada. Então, do 5º ao 7º dia, né, é produzido aí aproximadamente após o parto, é o leite de transição. Lembrando que se for um parto, né, cesárea, a descida desse leite vai levar mais tempo, leva até de 24
a 48 horas, por conta da medicação que essa gestante fez lá na sala de parto, tá? Então, por isso que coloca aí aproximadamente entre o quinto e o sétimo dia. Então, isso vai acabar interferindo também na produção desse leite aí de transição, tá ok? Bom, a gente passa agora, né? A paciente gestante compareceu à consulta de pré-natal, referindo-se à DUM, né? Data da última menstruação, em 8 de junho de 2014. De acordo com a regra de Nigel, marque a alternativa que corresponde a DPP, né? Que significa a data provável do parto. Lembrando que de janeiro, fevereiro e março, mais 7, mais 9, você repete o ano. De abril até dezembro, você utiliza mais 7, menos 3 e você repete o ano. Então, a gente vai fazer uma continha aqui. Então, a DUM dela foi dia 8 de 6 de 2014. Então, nessa regrinha, eu vou utilizar mais 7, menos 3 e mais 1, que é para poder repetir o quê? Para você somar, não repetir não, somar mais um ano. 7 mais 7, 14, mais 1 vai dar 15. 6 menos 3 vai dar 3 e mais o ano. Então, a DPP aí vai ser 15 do 3 de 2015, tá? Só depois que a gente aprende a fazer essa continha, fica tão gostosa. Né? Eu aprendi na faculdade. Você não esquece nunca mais. É, não esquece mesmo. Aprendeu com a Jacira? Com a Jacira. Jacirão, não esquece mesmo. Caveirão, aquela mulher. Amiga, eu vou fechar aqui e vou te colocar como anfitriã para você liberar o seu, tá bom? Tá ok. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu só voltar ao normal. Eu ia entrar pelo notebook, mas acho que ele tá descarregado. Mas dá para continuar gravando por aqui, né? Dá para continuar gravando, que eu tô gravando. Pode disponibilizar o seu, amiga. Ah, só um minutinho. Só não vai dar para me marcar, Jô. Depois eu vou ter que mandar para eles, porque tá em PDF. Tem problema não. Só falar a resposta. Nós paramos na 25, não foi? Isso. Tá aparecendo para você? Nossa, tá muito pequenininho. Tem como aumentar? Calma aí. Melhorou? Melhorou só um pouco. Se você abrir muito, para mim não... sai cortado. Mas vai muito? falando, tem problema nenhum, não. Tá no grupo, não tá? Tá, eu enviei no grupo. Vê se melhorou agora, sim. Ah, melhorou. Tem que botar em apresentação. Ah, melhorou, show. Vamos lá, então. Questão 26, né? Nós paramos na 25. Vamos para a questão 26, então. Bom, a prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado bastante nas últimas décadas, né? E atualmente é a causa da maioria das mortes em ambos os sexos, em todos os grupos étnicos. Esse fato resulta em um maior interesse da comunidade científica em estar identificando os fatores relacionados ao seu desenvolvimento, na esperança de por um lado, elaborar diretrizes para o aumento da qualidade de vida das pessoas portadoras dessa doença. E, por outro, desenvolver um conjunto de medidas eficientes na sua prevenção. Assinale a alternativa correta em relação, né, ao post de cima. Entre os fatores relacionados com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares está o colesterol elevado, que é o LDL, né, que é o mau colesterol, a hipertensão, a obesidade e a diabetes. Letra B, ao aumento excessivo de peso e a pouca atividade. Letra C, padrão alimentar inadequado e estilo de vida. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, nós estamos falando aí sobre doenças cardiovasculares, né? Que realmente vem aumentado o número de pessoas cardíacas nas últimas décadas. Nesse caso aí, se a gente parar para observar, todas as questões, elas se encaixam. Porque o indivíduo que tem um colesterol aumentado, né? Tem predisposição à hipertensão, obesidade, diabetes, ele
tem um alto risco, né, de ter uma doença cardiovascular. O aumento excessivo de peso, né, que a gente já foi colocado acima, né, na questão da obesidade, né, e a pouca atividade física também é um fator, né, que leva a doenças cardiovasculares, tá? E alimentação inadequada e estilo de vida, né? Ou seja, todos estão interligados. Logo, então, a resposta correta, número 26, seria a letra D, né? Todas as alternativas estão corretas, né? Todas elas podem levar a um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Número 27. Analisando processos básicos de assistência de enfermagem, é incorreto afirmar: tricotomia é a retirada de pelos de uma certa região do corpo. Em geral, é indicada antes de cirurgia. Letra B. A restrição no leito pode ser realizada por meio de contenção manual, mecânica e medicamentosa. Letra C. A aplicação de calor tem por finalidade aumentar a circulação pela contração dos vasos? Ou letra D. A aplicação do frio é contraindicada em idosos, crianças desnutridas, quando o paciente apresenta lesão de pele ou deficiência circulatória. No caso, em relação aos processos básicos na ciência de enfermagem, qual seria o incorreto? Letra A? Não, letra A é correta por quê? Porque realmente tricotomia, né, é a retirada dos pelos, né, que nós fazemos a limpeza dos pelos como um preparo, né, Josélia? Um pré-operatório para os pacientes que irão entrar em cirurgia. Até mesmo por causa do risco de infecção, né, amiga? Isso aí. Que pode estar causando naquele local. A restrição no leito, ela também pode ser realizada assim por contenção manual. Lembrando que a contenção manual, gente, ela tem que ser prescrita pelo médico. Acontece muito da questão do médico não querer prescrever, né, mas tem que ser feito. E tem que saber conter também, porque se você conter errado, você pode, né, levar edema de membros do paciente, tá? A contenção mecânica também pode ser feita. E a medicamentosa, né? Por exemplo, um diazepam, que é um ansiolítico que você faz, às vezes, para acalmar um paciente psiquiátrico em quadro de agitação, em quadro de surto, tá? Também encontra-se correta. Temos agora a C e a D. Vamos para a D, né? A aplicação do frio, ele é contraindicado em idosos, crianças desnutridas, quando o paciente apresenta lesão de pele ou deficiência circulatória? Sim, né? Por conta que ele pode causar queimaduras, tá? Na pele do paciente. Então, é contraindicado, né? Pelo idoso e criança ter a pele muito fragilizada, né? Uma pessoa desnutrida também. E quando a pessoa já apresenta várias lesões na pele, né, Jô? Eles acabam causando esse tipo de lesão. Então, logo a resposta correta, né? Aí, no caso, a certa, que seria a incorreta, da número 27, é a aplicação de calor. Por quê, professora? Mas ele não tem a finalidade de aumentar a circulação, porém ele não faz a contração, né, dos vasos. Quando você aplica calor local, você faz o quê? O relaxamento. O que faz constricção seria a aplicação de frio, tá? A resposta incorreta aí é a letra C. 28. Quanto às vitaminas, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A vitamina A, ela é hidrossolúvel, quer dizer o que essa vitamina ela é, né, solúvel em água. Letra B. A vitamina B12, ela auxilia na formação, né, dos eritrócitos, né, que são a nossa hematopoiese, né, nossas hemácias. Letra C. A vitamina K auxilia na síntese hepática da protrombina. Ih, quase que não sai. Protrombina. Ou letra D. A vitamina C auxilia na solução de colágeno e na resistência à infecção. Qual seria a alternativa incorreta, né, em relação às vitaminas? Bom, vamos começar lá de baixo para cima. A C, ela está correta, porque realmente a vitamina C, ela ajuda sim na produção de colágeno, né? E também na resistência da infecção, tanto que é uma das vitaminas mais indicadas em casos, né, de febre, de resfriado. Agora mesmo com essa questão do Covid-19, né, Jô? Eles têm indicado muito a gente tomar para poder aumentar o sistema imunológico, Isso aí. tá?
A vitamina K ela auxilia assim, na síntese hepática da protomina, né? Além também de ser uma vitamina anti-hemorrágica, né, Josélia? Você Isso é explicou quando como. as crianças elas nascem, a primeira vacina que é feita, né, é a vitamina K, justamente para isso, para evitar as síndromes hemorrágicas. Show de bola. A B12, gente, ela auxilia na formação dos eritrócitos, tá? Né? Isso. E a vitamina A, ela não é hidrossolúvel, ela é uma vitamina Ela é lipossolúvel. Isso aí. lipossolúvel. Lipossolúvel, tá? Só mudou só o prefixo, né? É isso Que aí, deu tem que uma. tomar cuidado, né? Porque acaba sendo como uma pegadinha. Aí você lendo muito rápido, você acaba É essa. deixando, tá? Então a resposta correta é a número 28, letra A. Número 29. Quando o paciente não pode satisfazer suas necessidades nutricionais através da alimentação oral ou enteral, ele pode precisar, isso aí foi até que a Josélia falou na questão dela, né? É Ele a pode mesma precisar coisa, de amiga. nutrição, né? Parenteral total, que nós já sabemos a resposta, né, galera? Que é por via Endovenosa. endovenosa, tá? Acabou que coincidiu a mesma questão. Número 30. A dor epigástrica ou periumbilical vaga, que progride para a dor no quadrante inferior direito, habitualmente acompanhada de febre baixa, náuseas, perda do apetite e algumas vezes vômitos, são manifestações clínicas de letra A, peritonite, que é a inflamação do peritônio, letra B, apendicite, que é a inflamação do apêndice, letra C, diverticulite, tá? Que são pequenas formações de bolsas, né? De, de fezes endurecidas que formam pequenos divertículos no intestino grosso, tá? Causando processos inflamatórios. Ou letra D, doença inflamatória intestinal, tá? Nesse caso aí, nós temos aí, ó, como palavra-chave, a dor epigástrica, tá? Que a gente tem uma dor, né, como se fosse a boca do estômago, vulgarmente falando, tá? E geralmente, essa síndrome aí, gente, o paciente sente muito enjoo, tá? É muito clássico, enjoo. O paciente não sente fome e ele tem quadros de vômitos, tá? Então, essa síndrome, pode falar, amiga. E o que leva, assim, acho que como confirmação também, né, no quadrante inferior direito, né? Então, o apêndice, ele sempre vai estar voltado para o quadrante, né, inferior direito, então isso acaba sendo como uma margem também. É quando muitas das vezes o cirurgião, ele faz aquela palpação, né, tanto superficial e profunda, e o paciente, ele sente aquela dor que acaba, muitas das vezes, elevando os membros inferiores direito por conta da dor. Então, essa dor também ela acaba sendo localizada, né, no quadrante inferior direito. Então, não tem apêndice do lado inferior esquerdo, é sempre do lado direito. Acho que isso também acaba utilizando como uma conta-prova, vamos dizer assim, né? É o tal do sinal de Bloomberg, né? Que eles Isso, falam que faz Bloomberg, ponto de excelente. McBurney, Tô né? Que é o precisando de local ponto de cirurgia. McBurney. É. Isso aí eu não esqueci nunca mais. Nunca mais. E você faz, marca o ponto de McBurney, que seria o quadrante inferior direito, e você faz uma leve contração no local, né? E o Excelente. paciente quase que só pula da cama, né? Isso Porque a aí. dor é indescritível, né? Da apendicite, tá? E o Excelente, apendicite Valéria. não faz Excelente, nada, né? aluna. Lembrando, né, amiga, que o apêndice não serve pra nada. Eu costumo falar pra eles Eu também que é falo igualzinho isso. aquele colega de classe, né? Que só quer ficar pendurado lá O e apêndice não serve para nada, serve só para os cirurgiões ganhar dinheiro, mais nada. só pra inflamar. Qual é tudo de sujo que tem no nosso corpo inflama. É igual o baço, né? Baço é outra coisa também, né? Que não serve para nada. Deixa o Número Alonso. 31. O Alonso não gosta quando eu falo isso, não. Você gosta, não? É biólogo, biólogo. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define a ovulação, ó. Questão de Josélia, hein, que vocês estudaram. A ovulação é a liberação pelo ovário de um ovócito que se desenvolverá e estará apto, né, à fecundação. Letra B, a ovulação é a liberação pelo útero de um ovócito que se desenvolverá e estará apto à fecundação. Letra C, a ovulação é a liberação pelo ovário de um ovócito maduro. Letra D, a ovulação é a liberação pelo útero de um ovócito maduro.
Ou letra E, a ovulação é o descamamento da parede do útero, que é o endométrio, né? Qual você quer comentar essa, amiga? Não, pode falar, não tem problema não. Só Vamos para lá, então. falar, né, que existe as três fases, né, do ciclo menstrual, que é lútea, né, você acaba tendo aí a ovulatória, e depois, ai, deixa eu lembrar. Folicular. Não, primeiro é a folicular, depois é a ovulatória e depois vem a lútea, né? Lembrando que a folicular é aquele período da menstruação que ela pode, né, perdurar aí de 5 até 12 dias, mas o que vai depender vai ser desse fluxo sanguíneo, porque se esse fluxo sanguíneo ele for muito intenso, acaba sendo caracterizado como hemorragia e isso não é legal. Então, quando você tem o seu processo de menstruação, né, então, o 14º dia, que é o provável dia do seu período fértil, aonde é liberado, né, esse óvulo aí maduro, esse ovócito aí maduro, que ele é encontrado aí com o espermatozoide, é onde vai ter a fecundação, caso, né, você esteja no seu período fértil, é onde vai ter essa ovulação e muitas das vezes vai ter aí um bebê. Se você toma essa medicação, né, que são os anticoncepcionais, essa fecundação ela não será realizada. Porém, vem a fase lútea, que é quando o útero ele começa a se preparar e é onde vem esse descamamento, né, da parede, né, que são aqueles, as pessoas acabam utilizando como coágulo, né, o sangue. Na verdade, aquilo ali não é um coágulo, na verdade, aquilo ali é é o útero que está descamando, né, para poder ter uma nova camada ali. A verdade toda é essa. Então, é necessário se fazer, né, se ter a menstruação justamente para isso. Esse útero ele está se renovando, tá? Então, quando se tem a fecundação, o seu período fértil, que é o que define ali a ovulação, né? Que acaba se desprendendo, entra em contato ali pelas suas trompas, mais o espermatozoide, onde é feito a fecundação, é no período que a ovulação ela é liberação pelo o ovário, né? De um ovócito maduro. Então, acaba sendo a resposta, que é a letra C, tá? Então, essa é a resposta correta. É porque o útero não libera o ovário. O útero é um lugar de ligação, Nunca nessa né? vida. Nunca será, né? Então, isso aí não tem nem como errar, né? Nadinha, nadinha. Número 32. Em relação à técnica de sondagem nasogástrica e nasointeral, leia as frases abaixo e a seguir, assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Número 1. A sonda nasointeral possui um fio guia e a radiopaca. Ok. A medida da sonda deve ser realizada da seguinte forma: do nariz ao lobo da orelha, ou tem literaturas também que falam que é do lobo da orelha, né? Até a ponta, né? Até o ápice do nariz, né? Descer até o apêndice tifoide e acrescentar mais 10 centímetros, certinho. Né? Que a gente acaba localizando São ela 4 quase. dedos, né? Que dependendo do banco de literatura, 4 dedos abaixo do processo tifoide, né? Show de bola. Então, já sabemos que a 1 está correta. 2. Após a passagem da sonda interal, não deve ser retirado o fio guia até aguardar a migração da sonda para o duodeno e o raio-x para confirmar o posicionamento da sonda. Essa questão aí, gente, também ela encontra-se correta, né, de acordo com o concurso. Porque algumas literaturas dizem, né, que pode retirar o fio guia. Outras literaturas já aconselham a não retirar o fio guia. Porque caso você vá fazer um raio-x e confirme que a sonda não está posicionada, você vai ter que reinserir o fio guia, né, lá na sonda, né? Para também evitar a contaminação de você retirar o fio guia do paciente, depois que introduzir de novo, você pode contaminar também a sonda, tá? Nesse caso, pela literatura do concurso, a 2 também encontra-se correta. E a 3 diz que a medida da ação nasogástrica deve ser da seguinte forma: do nariz ao lobo da orelha, ok. Descer até o apêndice tifoide. Após a passagem da sonda, não há necessidade de confirmação do posicionamento da sonda, que deve ser realizado com 20 ml de água na sonda e ao escutar ruído na altura do estômago, o estetoscópio. Pode isso, professora Josélia? Nunca nessa vida. Se tiver no pulmão, Putz, já era. Colabamento dos alvéolos, atelectasia, ou uma pneumonia, né, associada, né, ao líquido. associada ao líquido, broncoaspiração, paciente na sala de Broncoaspiração, aula, correndo risco até de uma parada respiratória, né? ainda, Então, ainda pode correr risco de uma parada cardiorrespiratória, justamente isso.
tem isso, que é o pior, né? Então, galerinha, a resposta correta, letra C, 1 e 2. 2. Né? Deixa eu só fazer uma colocação. A gente acaba utilizando, né, a sonda interal, retirando, né? Então, foi o que a Valéria falou, algumas literaturas acabam utilizando. A gente que trabalha, né? Assim, eu digo por mim, tá? A gente realmente tira o fio guia, guarda o fio guia, faz se o raio-x não tá ok, tira toda a sonda, introduz o fio guia. Né? Lembrando que a gente precisa de utilizar todas as técnicas necessárias para poder não estar contaminando mais essa sonda, lembrando que essa sonda ela não é passada de uma forma estéril, e sim de uma forma mais limpa possível. Então a gente tem que tentar ao máximo aí não contaminar, né, mais essa sonda, porque ela será introduzida nesse paciente de novo, e aí sim, então eu digo por mim, tá? Então a gente acaba passando a sonda, retira o fio guia, chama o rapaz, faz o raio-x, tá tudo ok, inicia a alimentação. Ainda tem aqueles comentários que pode dizer que a sonda acaba migrando, né, Valéria? Que a sonda ela leva 24 horas para migrar. Olha só, paciente 24 horas sem se alimentar ou ele precisando de uma medicação, né? Então isso não existe. Então o que tem como confirmatório aí é o raio-x, é o raio-x que vai te dar certeza que você realmente pode passar essa sonda enteral, tô falando de sonda enteral, né? É porque às vezes quando você vai retirar o fio guia, né, depois de confirmar o posicionamento, corre o risco de você desposicionar a sonda, né, José? Exatamente. Por isso que é importante você sempre tirar o fio guia antes para poder realizar o raio-x. Porque se faz o raio-x, o fio guia continua ali dentro, né? Na hora de você fez com o fio guia, deu ok. Quando você tira, você pode disposicionar, né, aquela sonda. E é onde pode acontecer aí o que está te dizendo a informação 3, né? No caso, a opção 3. Ok. É porque vai de acordo com a literatura, que a gente sempre fala. A gente, quanto profissional com experiência, a gente acaba adquirindo nosso método de trabalho, né? É isso aí. Algumas literaturas acabam comandando, mas aí vocês sigam sempre a literatura do concurso, tá? Número 33. O quadro de constipação intestinal é comum em muitas pessoas, né? É a famosa prisão de ventre, tá? Vulgarmente falando. Em especial em trabalhadores com atividade sedentária. Diante de quadros com esse diagnóstico, a enfermeira pode ter ação na reeducação intestinal do paciente, orientando esse paciente a ingerir o quê? Fibra refinada, tá? Letra B, 500 ml de água por dia. Nunca será, né? Sucos de frutas. D, porções de arroz. Ou letra E, medicamentos laxativos em várias formas, né? No caso, a gente está fazendo uma orientação, tá? De reeducação intestinal, né? O enfermeiro tem esse respaldo de orientar o paciente em relação a isso. Então, nesse caso aí, gente, a resposta correta seria fibra refinada, né? Então, sabemos que as fibras, elas fazem uma varredura, né? No nosso intestino grosso para ajudar, né? A questão do amolecimento das fezes e evacuação. 500 ml de água por dia o paciente não vai, né, tomar. E o certo mesmo, né, Josélia? Mesmo estando em ambiente hospitalar, o paciente tem que beber pelo menos de 1 a 2 litros de água por dia, tá? E é Mas importante. 500 ml nem seria suficiente, né? Para fazer o amolecimento das fezes, né? Nunca será. E por isso que é importante, né? Quando o paciente ele chega, né, a esse quadro de fecaloma, né, que é essas fezes endurecidas, muitas das vezes quem acaba sendo responsável somos nós mesmos, né? Porque a gente precisa perguntar ao nosso paciente se ele fez. Na verdade, a gente não pode perguntar se eu evacuou, porque não vai saber o que é evacuar. Então, se eu fiz cocô, seu João, ele vai dizer que sim, não, quanto tempo. Então, a cada final de plantão, é importante a gente perguntar. Porque se a gente não perguntar, esse paciente a gente vai ter muito mais trabalho que é fazer uma lavagem intestinal, caso a fibra refinada aí não surte efeito. Então, você acaba, né, sendo obrigada a fazer uma lavagem intestinal que vai te dar mais trabalho, ao invés de você perguntar, né, para esse paciente se ele evacuou ou não, né? Um procedimento que é incômodo, né? O paciente tem que ficar em posição de simes, né? Ele é lateral, a introdução é no ânus dele, então é também uma coisa incômoda para ele. Fora que E toda paramentada, né, Valéria? Porque senão a gente vai tomar um jatinho de cocô. chama um banhozinho. Todo mundo vai tomar um banho na vida, né? Ah, De criança. ai, Você é que de criança. angústia, né? Putz. Tá, galera? Então, tipo assim, porções de arroz nunca, porque são carboidratos, né? O arroz tem que aprender também. Prende, Suco né? de frutas também não, porque algumas frutas também causam prisão de ventre, né? Mesmo o suco delas, né? E medicamento laxativo, nós não somos médicos. Quem faz isso é o médico, tá? Isso é prescrição de medicamento por médico, tá?
Número 34. É indicada sempre que houver incapacidade de absorção de nutrientes pelo trato gastrointestinal, devido a causas anatômicas, infecciosas ou metabólicas. E faz parte também de terapêutica em certas doenças que necessitam de repouso intestinal. O enunciado refere-se a quê? Letra A. Nutrição parenteral, nutrição enteral, gastrostomia, jejunostomia ou via oral. Já até falamos dessa questão anteriormente, né, Oh, Josélia? aí tá Quando a na gente falou cara, né? Acho que letra A, pode ser nutrição comentado. parenteral, né? Que nós falamos até a questão duplicou, né? Que a Isso gente falou aí. sobre a alimentação por via endovenosa, tá? Lembrando, gente, que só para vocês terem uma noção que vocês já sabem, a nutrição parenteral que vem para o paciente, ela é própria para via endovenosa. Você não pode pegar uma sopa que vem da cozinha, né, num copinho, aspirar no 20 ml e meter na veia do paciente, não, hein? Pelo Pelo amor amor de de Deus, Deus. tá? É uma alimentação que vem própria, tá, para o paciente, né? Que é própria para poder entrar mesmo o via parenteral, tá? Por favor. 35. As dietas hospitalares, elas são classificadas de acordo com o seu componente químico nutricional, né? A dieta em que se oferece preferencialmente saladas cruas, com óleo, feijão, leite, mamão, manga, laranja, ameixa e caqui, é dieta classificada como o quê? Laxativa, obstipante, sem resíduo, hiperglicídica ou hipercalórica, né? O nome aí já diz, é uma dieta que eu tenho aí, ó. Mamão, né? Já tem um específico aí, ó, para vocês. Mamão, Né? manga, ameixa. Salada com óleo de feijão também, né? Que é ótimo para soltar o intestino. São dietas, então, o quê, gente? Laxativas, letra A, tá? Não são dietas obstrutivas, não são dietas sem resíduos, não são dietas hiperglicídicas e nem hipercalóricas. São dietas laxativas, tá ok? Principalmente o caqui, quando você come com casca, né? A casca do caqui também muitas pessoas não gostam. Porém, também Adoro. Mas ele realmente eu não ajuda, como casca do caqui. e ele ajuda a soltar. Ele é laxativo, né? Que é o principal mesmo, tá? 36. Local onde ocorre a fecundação. Acabamos de falar, né? Oh, ah, Eu acho que é na vagina. tu acha? Ou no Oh, útero. E onde será? A, B, C, U, D, né? Onde já falou, né, meus amores? Nas trompas, né, de Falópios ou tubas uterinas, tá? Lembrando que a vagina é o órgão de copulação, o ovário, né, é o que faz a liberação, a né, liberação desse do hormônio. ovócito, né, maduro, né? Nas trompas é que ocorre o encontro amoroso, né? Entre o óvulo maduro e o Três, né, vão no espermatozoide. encontro depois que ele é fecundado ali no útero, né? Que é diferente. Ele fica grudadinho onde tem a divisão, né? Das mórulazinhas, né? Que são as divisões, são as mitoses, né? A divisão celular. Show de bola, que ocorre o processo de nidação também, né? Que pode cair de repente na prova, quando a gente fala que o óvulo ele forma um ninho, né? Enquanto o Como seu conhecido como cantinho. ninho, isso aí. Tá sabendo, Tá? hein? Ah, moleque! Pô, aprendi com a melhor, pô. Aprendi com a melhor. Material bom pra caramba, estudei pra caraca isso aí da mulher. A mesma assim eu deixo pra você, Eu não quero. adoro, gosto muito. Anda junto, né? Anda coladinho os dois, saúde da criança, saúde da mulher. Né? Eu gostei muito de saúde da mulher na faculdade, mas depois eu fui pra emergência. Você vai pegar gosto de novo, tu vai ver só. E não, vou deixar pra tu, que eu não quero mulher e criança na minha cabeça, não, pelo amor de Deus. Vai, vamos lá. 37. Com o exame do CPK é indicado para felicidade diagnóstico de letra A, nefrite crônica, letra B, hepatopatia, letra C, síndrome nefrótica ou letra D, infarto no miocárdio. Vamos lá, então. A gente tem um exame aí, né, que o médico pede. São as chamadas enzimas cardíacas, tá? Que é o CPK e CPKNB, tá? São enzimas em que o médico faz uma curva aí enzimática do paciente, tá? Geralmente são em 4 etapas para saber se há uma elevação dessa curva enzimática, que vai indicar aí, meus amores, a letra D, que é o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, quando você ouvir falar de CPK ou CPKMB, são enzimas cardíacas, vai estar sempre associado ao coração, não ao rim, né? Que a Josélia até falou com vocês do hormônio da eritropoetina, né? Tá?
não está associado, né, à hepatopatia, né, e nem síndrome nefrótica, né? Não é fígado, não é rins, está associado sempre ao coração, tá ok? A letra D. Número 38, A, pontinho, pontinho, é a abertura cirúrgica do cólon por meio de um estoma, que vai permitir a drenagem dos conteúdos intestinais, um tipo de desvio fecal, né? É uma abertura cirúrgica que nós fazemos quando o paciente não consegue, nesse caso aí, evacuar, né? Não, desculpa. Tem outra questão aqui. Na abertura cirúrgica do colo, por meio de um estoma, né? É isso mesmo, que permite a Tá drenagem dos certo, conteúdos amiga. intestinais. Tá certo, né? Fui lá para a letra D, pensei no apêndice daquela hora. Não, Né? Fui para o apêndice agora. Então, a resposta correta aí seria a letra A, ileostomia, letra B, colostomia, letra C, gastrectomia ou letra D, apendicectomia, né? Lembrando que o sufixo aí, né, a ectomia, né, é retirada, a gente está falando de uma abertura, tá? Né, uma comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de ostomia. Então, a gente teria aí a letra A e a letra B. Mas lembrando que é a abertura o quê? Do cólon, né? Do cólon por meio de um estoma, né? Que a gente bota aquela bolsa de colostomia, o paciente poder, né, drenar ali os conteúdos intestinais, né, um desvio fecal. Então, a resposta correta é a letra B, né, colostomia. 39. Sarcoma de Kaposi é uma sintomatologia de qual doença? Fácil, fácil, quiser aprender vigilância epidemiológica, hein? Letra A, febre tifoide. Letra B, leptospirose. Letra C, malária. Ou letra D, AIDS, né? Sarcoma de Kaposi, aquelas manchas que o paciente pode apresentar, né, pelo corpo dele, né? É uma sintomatologia da AIDS, né? Da síndrome da imunodeficiência adquirida. Só cuidado, gente, para não confundir, porque teve uma aluna que mostrou uma prova, Josélia, onde ela confundiu as manchas de Koplik, que acontece no sarampo, com o sarcoma de Kaposi e marcou. Porque tudo começa com K que ela falou. dá não, gente. Confundiu. É sarcoma de Kaposi, as manchas de Koplik são do sarampo, tá ok? Então a resposta que é correta aí é a letra número 39, letra D. E para finalizar aqui, número 40, né, que é a profundidade e extensão de uma queimadura, são dois fatores primordiais para determinar o quê? Letra A utilização de compressas, né? Letra B, o volume da perda cutânea. Letra C, o agente causador da queimadura. Ou letra D, o índice de gravidade de uma queimadura. A gente já tem a resposta na própria pergunta, né? A profundidade e Profundidade e extensão. extensão. Quanto mais fundo e mais extensa uma queimadura for, maior ela vai ser o quê? Grave, né, para o paciente. Ok? Lembrando que a gente tem Então, primeiro, segundo, né, e terceiro grau. A primeira vai apresentar só hiperemia, a segunda só flictema, conhecido como bolha, mais edema, né? A terceira acaba pegando o tecido, né, epiderme, derme, tecido subcutâneo, mais um pouco de musculatura. E o diferencial, né, do quarto grau é quando você acaba se apresentando aí a proeminência óssea, né? Porque agora também entra como quarto grau também a queimadura, né? Em algumas literaturas, né? em algumas literaturas já funciona, né? Vou interromper aqui. Voltei. E eu fiquei sem vídeo, né? Ficou sem vídeo você. Sem vídeo. Mas tá bom. Não tem problema não. Sua voz é inconfundível. Debochada. Finalizamos aqui, Não, amiga, então. sei não. Né? É. Então é isso, gente, tá? Tentem dar uma vista, né, uma olhadinha aí no vídeo, tenta sanar um pouco a dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a gente no privado que a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Alguma coisa, amiga? Um beijo, beijo, beijo. Bom início de semana Tchau. aí pra todos. Boa semana. Tchau. Tá. Vou desativar, tá? Ok.